Fala, mando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. 12 em campo de volta e a gente começa falando aqui sobre Dorival Júnior. É o novo técnico do Corinthians? Como é que estão as negociações? Vou explicar tudo direitinho para vocês aqui neste vídeo. Vamos falar também sobre Copa Sul-Americana. O Corinthians entra em campo hoje à noite para enfrentar o Racing do Uruguai e tem a volta do goleiro Hugo Souza, que vai dar segurança para o timão. Vou explicar tudo para vocês depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo de volta, falando sobre Dorival Júnior. Bom, vamos tentar entender melhor essa situação. Eu acho que é importante tomar um pouco de cuidado, principalmente com relação a antecipar a notícia, né? O Dorival Júnior, o Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, está lá em Florianópolis. Talvez no momento em que você assista esse vídeo, estou gravando esse vídeo por volta de 10 e pouquinho da manhã, talvez as coisas já estejam fechadas neste momento, né? Mas até agora a coisa ainda não foi anunciada oficialmente. Mas o Fabinho Soldado já se reuniu com o Dorival, com o staff do Dorival Júnior, já trocaram acordos, falaram em termos salariais. Claro que aí entra a questão dos advogados, né? Tanto da parte do Dorival Júnior como da parte do Corinthians, tratando de cláusulas de multa, de rescisão, de tempo de contrato, bônus, enfim, todas aquelas questões que a gente sabe que existe quando se faz um contrato entre jogador e clube ou treinador e clube. Mas as coisas estavam bem avançadas. O Dorival Júnior se interessa muito pelo projeto do Corinthians. E claro, ele ainda tem um vínculo com a CBF, e uma das preocupações do Dorival, evidentemente, é que ele já esteja liberado, porque para ele aparecer no bid como treinador do Corinthians, ele precisa estar desvinculado do cargo de treinador da seleção brasileira. Como ele ainda não estava trabalhando, como ele não estava negociando com nenhum outro clube, as coisas estavam meio que no compasso de espera. Mas agora, com essa evolução entre Dorival Júnior e Corinthians, ele, através dos seus advogados, né, já quer realmente resolver essa questão aí de contrato com a CBF para que o nome dele possa aparecer no bid assim que ele assinar contrato com o Corinthians. Então, são questões burocráticas que envolvem essa negociação. Mas lembrem-se, é bom tomar cuidado, e vocês me conhecem o suficiente para saber que eu não sou de adiantar nada ou fazer muito barulho, pelo seguinte, a gente viu que a história do Tite ela estava super encaminhada. Estava tudo bem entre Corinthians e Tite. E no dia da apresentação dele, né, podemos dizer assim, o Tite teve essa questão, e é uma questão muito séria, que é uma questão de saúde mental, explicou os motivos, né, que precisava se cuidar. E eu acho que tem que ser o máximo respeito possível com relação a isso. É um problema, e é um problema sério, que atinge não só treinadores, como jogadores, como todas as pessoas que trabalham sob pressão, né? Essa questão de saúde mental, ela é realmente preocupante. Então vamos devagar com a história do Dorival Júnior, que está bem encaminhada. Como eu disse, talvez se você estiver acompanhando este vídeo depois do almoço, já pode até ter anunciado o Dorival como o próximo treinador do Corinthians. O contrato é até o final da gestão do Augusto Melo, né? Então seria até final de 26, né, para o Dorival Júnior. Então as coisas estão sendo encaminhadas de forma muito segura, de forma muito cuidadosa pelo Corinthians para que não corra nenhum risco, né, mais uma vez, de acabar aí antecipando alguma situação e depois isso aí pode dar errado. Mas Dorival Júnior e Corinthians estão muito próximos de um acordo. E isso, claro, que para o Timão é importante, é bom, porque o Corinthians, né, mesmo tendo Orlando Ribeiro, que vai comandar a equipe hoje à noite, como interino, né, claro que tem que ter um treinador mais de peso, um treinador mais experiente, um treinador que possa
colocar o time nos trilhos, né? O Corinthians precisa ter sequência, o Corinthians precisa ter um equilíbrio durante as competições. Não adianta ir bem num Paulista, ir mal numa Libertadores, ir bem no Brasileiro, ir mal na Copa do Brasil. É importante ter equilíbrio, né? E claro que um treinador experiente pode oferecer isso ao Timão. Então vamos aguardar mais uma questão de tempo aí, talvez ainda hoje. O Dorival, de repente, pode estar até na Neoquímica Arena hoje, a partir das 7 horas da noite, aonde o Corinthians enfrenta o Racing do Uruguai. Corinthians que tem a volta do goleiro Hugo Souza. Um mês, né, afastado da equipe, tratando de uma lesão muscular na coxa. E claro que o Hugo, depois que assumiu a titularidade, virou um ídolo do clube, virou um ídolo do torcedor, um cara de muita responsabilidade, um cara que dá a cara para bater, um cara que fala, um cara que se posiciona e passa segurança, né? O Hugo Souza realmente ele tem uma relevância dentro desse elenco muito grande. Claro, Donelli fez o que pôde nas partidas em que atuou, mas o torcedor sempre muito esperançoso aí com a volta do Hugo Souza, e a volta, pelo menos ele está à disposição do Orlando Ribeiro para a partida de hoje. Se está à disposição, certamente será o titular contra o Racing do Uruguai. Corinthians e Racing que se enfrentam às 7 horas da noite na Neoquímica Arena. Só lembrando da importância desse jogo, né? A importância desse jogo para o Corinthians. O que o Corinthians quer da Copa Sul-Americana? O Corinthians quer avançar, o Corinthians está preocupado com a competição, quer ser campeão de fato, então vai ser preciso voltar a jogar um bom futebol. O Corinthians soma 1 ponto em 2 partidas pela Sul-Americana, né, empatou um jogo e perdeu o outro, e hoje pega o Racing, que é uma equipe que vem muito mal dentro da competição, né? O Racing fez 1 gol e sofreu 8 gols. Né? Então é uma equipe que vem aí muito desequilibrada na competição e chega na Neoquímica Arena como um franco atirador, né? O franco favorito é o Corinthians. O Corinthians que ainda não terá o Rodrigo Garro, isso provavelmente ainda vai levar mais um bom período, e tem à disposição o Igor Coronado, mas eu não sei se o Igor Coronado será o titular, até pelo período de inatividade, pelo período em que ficou afastado, se recuperando de um problema no ombro. Eu acho que ele não começa o jogo como titular. Então o Corinthians tem algumas deficiências, principalmente no setor de meio campo, a defesa também sendo muito cobrada, né? Félix Torres com Gustavo Henrique, Kaká com Gustavo Henrique, enfim, vai depender muito daquilo que o Orlando pensa com relação a esse jogo. É certo que Hugo Souza volta, né? O Corinthians terá Yuri Alberto, terá Memphis e Romero, muito provavelmente no ataque, mantendo ali os 3 jogadores na frente. E no meio-campo, sempre aquela dúvida, né? Quem que pode ser titular com a ausência do Garro, com a ausência do Coronado? E aí a gente pode falar, né, André Ramalho, o Ranielli com o Martinez, o André Carrijo com o Bidon, né? Eu aposto mais nesses jogadores do que no Igor Coronado como titular. Então a gente vai ter que aguardar aí essa escalação oficial para termos ideia de como o Corinthians enfrenta o Racing. Mas é muito importante uma vitória na noite de hoje, uma vitória convincente, uma vitória boa, tentar fazer um bom saldo de gols para que o Corinthians avance à próxima fase da Copa Sul-Americana. Lembrando que só o primeiro colocado de cada grupo é que avança às oitavas de final. Os melhores segundos colocados disputam ali um play-off, né, contra os terceiros colocados da Copa Libertadores da América. Então, é importante uma boa vitória, é importante um saldo de gols para que o Corinthians retome, né, o caminho das vitórias e do equilíbrio, principalmente na Copa Sul-Americana. De repente, com Dorival Júnior já na Neoquímica Arena, acompanhando esta partida. Vamos esperar. Legal? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like se gostou do conteúdo e a gente se vê na próxima. Grande abraço. Tchau.